Bom dia, a paz do Senhor a todos. Nós somos um povo privilegiado. Somos assim, me sinto como Israel, a nação escolhida por Deus. O Brasil é uma nação que Deus também escolheu para abençoar. O Brasil é uma nação que tem promessa de Deus. E o Brasil é um país abençoado, mesmo a gente estando aqui no Brasil e achando que nós estamos passando por momentos difíceis devido à política, devido à corrupção, à briga pelo poder, né? Mas aqui nós temos a liberdade que um dia foi nos dada através da morte de Cristo, né? Que nos foi dado livre acesso a Ele de adorar o Senhor em espírito e em verdade. E feliz aquele que escolheu acordar hoje de manhã e vir buscar a face do Senhor. Né? Amém? Vou orar e depois eu dou continuidade. Senhor, eu quero realmente te agradecer por esse momento. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã em nossas vidas, Pai. Que o Senhor, nessa manhã tão maravilhosa, tão abençoada, um dia está lindo lá fora, com o sol resplandecendo a sua luz lá fora, iluminando todo o caminho. Que o Senhor possa, Pai, nessa mesma luz, iluminar o nosso coração. Que o nosso coração, Senhor, esteja aberto para entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar. Porque de mim eu não tenho nada. De mim eu quero me esvaziar, Senhor, de mim mesmo. Mas que o teu Espírito Santo que habita possa me usar para falar com cada um, Pai, que é o Senhor que vai falar, não sou eu, é a sua boca, a minha boca vai ser usada pelo Senhor, então que o Senhor use a minha vida, Pai, e que o coração de cada um aqui esteja aberto, Senhor, para receber, que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê sabedoria, Pai, eu te peço em nome de Jesus, e que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um que está aqui hoje, Pai, eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nós somos um povo feliz, pois acordamos e escolhemos, foi uma escolha, acordar e vir à casa do Senhor, né? A casa do Senhor. Mas quando você vem à casa do Senhor, que é aqui um templo físico, né? Apesar que Deus mora no nosso coração, e é sobre isso que nós vamos falar, a habitação de Deus, né? As casas que Deus habitou, no momento, antes do véu ser rasgado, antes de Jesus Cristo morrer por nós, é disso que eu vou falar. Então, hoje nós escolhemos estar na casa de Deus, né? E isso é um momento muito bom. Então, que você possa, nesse momento, fazer um momento especial, porque você acordou, se dispôs a estar aqui. Então, fique alerta àquilo que Deus quer falar, tá? Tenha foco, porque se a gente não tiver foco, se a gente não tiver determinação, as preocupações, né? O cansaço, às vezes, o que nós vamos fazer depois, o que não vamos, como vai ser a nossa semana, como não vai ser, nos dispersa. Vem muitos pensamentos na nossa mente, que o Satanás até vai colocando, para nos dispersar daquilo que realmente Deus quer falar conosco, mesmo estando na casa do Pai. Quantas vezes a gente chega na casa do Pai e a gente sai daqui vazio. Do mesmo jeito que entrou, você sai, porque o teu coração não está aqui. O teu coração não está posicionado a ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Então você entra, você louva, você adora, mas é apenas fisicamente, entendeu? Não é de corpo, alma e espírito, que é isso que Deus quer de nós. Corpo, alma e espírito. E é sobre isso que eu vou falar, tá? A habitação de Deus. Vamos começar lá no Jardim do Éden. O Jardim do Éden era o projeto inicial de Deus, que está lá, né? Em Gênesis 1, Deus criou todas as coisas. Nós vamos hoje de Gênesis a Apocalipse, tá, gente? E lá em Gênesis 1, 26, se quiser postar, vamos ler bastante a Bíblia. Quem trouxe pode ir abrindo, que a escola dominical é para a gente conhecer mesmo a palavra, é usar a Bíblia, usar a sua palavra e conhecer o que está escrito dela. Pode abrir a palavra, mesmo que no meu resumo eu fiz até para eu não esquecer de nada, que é um assunto bem complexo.
Mas lá em Gênesis 1:6, né, Deus determina fazer o homem à sua imagem e de acordo com a nossa semelhança. Ela fala, depois disso, 26. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Mas fica com essa frase, então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Ali Deus estava começando já, dando origem à humanidade. Lá em Gênesis 2, Deus já começa falando a história do início da humanidade, começa depois de Deus criar o céu e a terra, né? A terra não havia brotado ainda nenhum arbusto, não havia erva, não havia campos, nada tinha crescido. E ali o Senhor não tinha feito chover ainda, né? Sobre a terra. E também não havia nada na terra, não havia um homem para cultivar a terra. Havia somente a terra, né? E no começo ela era sem forma e vazia, e Deus começa a dar forma a tudo isso, né? Aí fala que também, entretanto, as fontes da água, de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. E é dali que Deus começa, né, o homem, da superfície do solo da terra. Então o Senhor Deus modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida, que sem ele hoje nós não somos nada. Se você tampar o teu nariz e ficar sem esse fôlego de vida, você não é nada, você volta ao pó, né? E o homem se tornou o quê? Uma alma vivente. Está lá em Gênesis 2:7, e também está lá em 1 Coríntios 15:45. Eu vou ler, não precisa colocar não. Está até escrito ali. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último, Adão, em espírito vivificante. Amém? Tá? E aquilo que a terra não pode produzir, Deus planta. Assim como a casa do homem foi implantada por Deus, o lugar santíssimo, o lugar preparado por Deus, né? Mostrando que o lugar santíssimo pertencia ao homem. E no final do dia, Deus vinha receber o culto na morada de Adão e Eva, no Jardim do Éden. A gente sabe que no Jardim do Éden, ali onde morava Adão e Eva, né? Tinha tudo o que eles precisavam. Tudo eles tinham acesso. Eles só não podiam comer da árvore do conhecimento. Mas eles comeram e pecou. Mas ali, todos os dias, Deus vinha ter um relacionamento com o ser humano, com Adão e Eva. Era o que Deus quer. É o que Deus quer. Ter um relacionamento conosco. E isso ele vem buscando desde o Jardim do Éden. Ter um relacionamento. E ali, Adão e Eva prestavam culto, conversando com Deus. Ali Deus vinha habitar no meio deles, falando com eles, né? E tendo ali um relacionamento íntimo com Deus, Adão tinha. E Eva também. E esse era o projeto inicial de Deus. Um relacionamento com o homem no lugar santíssimo. O Éden era o lugar santíssimo. Que era o Éden, né? E era a habitação da família. O que Deus quer? Família. Né? Por isso que nós somos formados de o pai, a mãe e os filhos. Família. Né? E ali Deus também queria uma família. E quando Adão e Eva desobedecem a Deus, né, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, gerando o pecado. E o que nos separa da presença de Deus? O nosso pecado. O nosso pecado se separa da presença de Deus, porque nós às vezes, eu pequei, tem muita gente que pensa assim, eu pequei, eu errei, né, então eu não sou digno de estar na presença de Deus. Hoje isso é possível pelo sangue do Cordeiro, né? Que nos perdoa de todo o nosso pecado, nós podemos, mesmo errando e pecando, estar na presença de Deus. Amém? E lá em Adão e Eva, que está lá em Gênesis 2:25, eles não tinham vergonha da sua nudez. A gente sabe que eles ficavam nus. E agora, depois de pecar, eles se escondem. Então, quando eles pecam, eles se escondem de Deus, né? Aí Deus vem e fala assim, Adão, onde você está? Adão, cadê você? E Deus querendo conversar com Adão, e Adão está escondido porque
ele tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ali Adão, né, ele viu que ele estava nu. Mas, na verdade, não era um nu físico, ele estava nu, destituídos da glória de Deus. Ele perdeu a glória de Deus na vida dele. Ele foi destituído disso, né? E aqui fala, né? Agora, depois de pecar, ele se esconde de Deus porque sabiam que estava nus. E essa nudez que Adão sabe que está nu é a nudez da glória de Deus, que está lá em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Adão foi destituído das vestes da luz da glória de Deus. Quando ele peca, ele é destituído da glória de Deus. Ele estava despido dessa glória. E quando Adão se esconde é porque ele não tem mais a luz do Senhor, né? Pois Jesus disse que se não pode esconder uma candeia que ilumina, né? Que ilumina. Depois que Adão peca e é expulso do Éden, Deus não tem mais relacionamento com o homem. Imagina o coração de Deus partido. Imagina você não poder mais ter um relacionamento com a tua família, com o ser que você ama, que você está ali acostumada todos os dias estar com ele. Imagina você ser destituído disso, ser separado disso. Imagina o coração de Deus como deve ter ficado quando Adão peca, né? Mas lá em Gênesis 6:8, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia a Noé, que era um justo e íntegro e andava com Deus. E ali em Gênesis 9, Deus faz uma nova aliança com Noé. E aí Deus busca, né, uma morada para ele. E ele vai passando, passa para Noé, passa por Abraão, passa por José e vai até chegar em Moisés. Por que Moisés? Né? Moisés foi a pessoa escolhida por Deus para tirar o povo do Egito, onde o povo ficou ali 400 anos. A gente conhece a história. 400 anos de escravidão. Mas Deus levanta Moisés para tirar o povo dali. Na verdade, Deus queria o quê? Novamente ter um relacionamento, uma casa para ele morar. E ali, quando Deus tira o povo de Israel, eles caminham 90 dias. Eu fico tão maravilhada com a palavra, gente, porque é tudo assim combinando, é tudo detalhe, a simbologia dos números, sabe? De tudo, é tudo assim, tão perfeito, tão maravilhoso, que eu falei, Senhor, como o Senhor pode, né? Ser tão maravilhoso desse jeito. Eu, nesse estudo, eu fiquei assim, impactada, porque a gente lê, mas muitas vezes a palavra de Deus fala que se ela se renova, né, a cada manhã, ela é viva e eficaz, ela nunca volta vazia. Então você vai ler um versículo hoje, vai ler o mesmo versículo amanhã, e Deus vai falar em diferentes formas com você. E eu fiquei nesse estudo assim, maravilhada com os detalhes de Deus, com a palavra dele, com tudo que ele estava fazendo ali com o homem, né? E ali Deus ainda procurando um relacionamento com o homem, um lugar para fazer morada. Ele leva o seu povo ao Monte Sinai, que é o Monte Horebe, um monte de Deus, né? Se quiser colocar o Monte Horebe, pode colocar. Está lá em Êxodo 19. E ali nesse monte, o povo chega nesse monte e eles acampam ali. E ali Deus chama Moisés para um relacionamento. Deus já tinha chamado Moisés lá na sarça ardente. Ali Moisés queria, falou, me mostra a sua glória. Deus falou, não, eu não posso te mostrar a minha glória. Mas Moisés não desistiu. Moisés continuou. E aí um dia Moisés é chamado na presença de Deus. Esse é o Monte Horebe. Ali é o povo de Israel, né? E ali Deus queria o quê? Deus queria um relacionamento com todo o povo. Não somente com Moisés. Como Deus quer um relacionamento, não só comigo. Deus quer um relacionamento com todos nós, né? O avivamento, ele não quer só para um. Ele quer para todos. Ele quer que todos cheguem aqui no culto com o coração cheio de expectativa, cheio de desejo de estar na presença de Deus. De estar aqui realmente, verdadeiramente buscando a presença de Deus. E muitas vezes na igreja acontece o quê? Tem um que se entrega mais, o outro. Não está todo mundo ainda.
Aqui, o que Deus queria? Ele queria que todo mundo estivesse no mesmo patamar, na mesma presença, na mesma glória, né? Todos iriam conhecer a glória de Deus ali. Deus tinha grandes coisas para esse povo, para a nação de Israel. Ele queria fazer de Israel uma nação sacerdotal universal, a nação que fosse gerar frutos para outras nações. Deus queria, esse era o plano de Deus, que a nação de Israel fosse gerar frutos para outras nações, que Israel fosse abençoar outras nações. E isso vai acontecer no final, né? Mas ali o povo fica com medo da glória de Deus, da presença de Deus, porque a voz de Deus é como de trovão, e assustou o povo, e eles ficaram com medo. Eles pararam, ficaram paralisados ali embaixo, ali que a gente chama do átrio, né? Do átrio, porque o tabernáculo do Senhor é dividido em 3 etapas: átrio, santo e santíssimo. E ali onde o povo fica é o átrio, né? E ali o povo falou: não, Moisés, nós estamos com medo. Nós estamos com medo de ver a glória de Deus. Nós estamos com medo de ficar face a face com Deus. E quantas vezes nós estamos buscando a Deus, orando, e você está quase lá, no santíssimo lugar, e você desiste de continuar orando e buscando, e você foge daquela presença de Deus e vai fazer outras coisas. Quantas vezes também nós desistimos de buscar realmente, verdadeiramente a presença de Deus no lugar santíssimo, né? No nosso dia a dia, né? Aqui na igreja, nós nos desligamos das coisas, nós focamos em outras coisas, focamos nos filhos, focamos no que está acontecendo com o nosso vizinho, e não focamos realmente em buscar a presença de Deus. Aquele povo desistiu, e eles não viram a glória de Deus, e eles deixou a tarefa para Moisés. Moisés teve que subir no monte. Ele falou: Moisés, sobe você, nós vamos ficar aqui, e tudo que o Senhor mandar fazer, nós vamos fazer. E eles ficaram ali. Aí Deus teve que mudar todos os planos dele. Israel não pôde mais ser a nação sacerdotal universal, a nação que iria servir. Passou a ser apenas a nação de Israel escolhida por Deus. Amém? E Moisés sobe ao monte. E ali Moisés fica 40 dias no monte, face a face com o Senhor, vendo Deus, conversando com Deus. Imagina a glória de Deus ali naquele lugar. Ele está lá no lugar santíssimo. Moisés alcança o cume, o topo do monte, fica no lugar santíssimo, onde uma nuvem cobria aquele monte, uma nuvem que descia, cobria aquele monte. E ali naquele monte, né, Deus dá para Moisés todos os mandamentos. Deus dá para Moisés, onde é escrito, né, nas tábuas, os mandamentos. Deus dá para Moisés ali, quando o povo não quer subir, Deus fala assim: agora eu vou fazer uma casa para mim, porque Deus queria uma casa. Deus queria habitar em uma casa, como a gente casa, que é uma casa, né? Deus também queria uma casa para ele. Ele achou que fosse ser no monte, onde o povo estava ali acampado, aí ele poderia ali estar no meio do povo, porque ele queria ficar no meio do povo, né? E o povo não quis. Aí ele fala assim: eu vou fazer uma casa para mim. Aí ele dá para Moisés um modelo específico, detalhado, tudo, medida por medida, móveis por móveis do que ia ter ali, e tudo tinha um significado. Tudo tinha um significado. Ele dá um modelo do tabernáculo que Moisés tinha que fazer, né? E ali Moisés constrói esse tabernáculo. Se quiser colocar, amor, o tabernáculo, para eu falar um pouco sobre ele. O Monte Sinai foi a primeira casa de Deus. Aí vem o tabernáculo de Moisés, que é a segunda morada de Deus. Ali, nesse tabernáculo, as 12 tribos ficavam em volta do tabernáculo. E ali onde está aquele fogo é o átrio, onde tem um altar de bronze ali, né? Tem a bacia para se lavar. Ali as pessoas vinham, entregavam o cordeiro, né? Um animal, e aquele animal ele era sacrificado, ele era queimado,
né? Aí quem matava se lavava naquela bacia, que era só os sacerdotes que poderiam estar ali. O povo não podia entrar ali, eles ficavam em volta, né? Devido ao que eles escolheram para eles mesmos. Muitas escolhas nossas nos levam para caminhos que nós não devemos andar e a pagar um preço, né? E a ficar longe da presença de Deus, que foi a escolha deles. Eles não podiam estar na presença de Deus ali, igual o sumo sacerdote iria estar. E ali eles, né, matavam, queimavam, se lavavam, e ali o sumo sacerdote, na época era Arão, era o único que poderia adentrar. Moisés podia, porque Moisés já estava na presença de Deus todos os dias. Então, ele tinha acesso livre ao Santíssimo Lugar. Aí, Arão, né, ele entra, é o único que podia entrar, o sumo sacerdote, na presença de Deus, que era o lugar santíssimo. Então, o tabernáculo ele é dividido em 3 partes. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. É igual a Kátia pregou ontem. A Kátia pregou ontem sobre isso, que no culto dos jovens, Deus deu para o Renan o título, O Véu se Rasgou. E é tremendo esse título. Foi esse título que me levou a falar sobre a habitação de Deus, que um assunto está ligado ao outro. E ontem a Kátia falando, ela explicou, gente, ó, é mais ou menos assim. O altar é o lugar santíssimo, o santo, e quem está lá no fundo é o átrio. Se você quer a presença de Deus, vem para o altar. Vem para o altar de Deus. Vem buscar a presença dEle, né? Nós temos livre acesso hoje para isso. E o tabernáculo ele é dividido dessas 3 partes. Átrio, santo e santíssimo. Dentro do tabernáculo ali, que nós não estamos vendo, porque tem os véus que separam, as cortinas, que também foi dado por Deus as cores, as medidas, o tamanho, tudo certinho, tem o que separa ali né, o santo do santíssimo. No santíssimo está aqui a arca de Deus. A arca de Deus que representa a presença de Deus. Né? A presença de Deus. Então ali era entregue, né, os nossos pecados. E o pecado deles na época. Porque os nossos hoje já é para Jesus Cristo. Ali é entregue os pecados deles e eles saiam dali sem pecado. Amém? E ali foi a segunda morada construída por Moisés, de acordo com a vontade de Deus, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Quando a nação de Israel, ela escolhe não ser mais a nação né, sacerdotal universal, as nações seriam definitivamente abençoadas por Israel, cumprindo uma palavra que está escrito lá em Êxodo 19:5. Coloca para mim Êxodo 19:5. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Né? Ali Deus estava falando para eles, eu quero vocês como a minha nação para servir as outras nações. Né? E também lá, e confirma lá em Isaías 66. Isaías 66. Manadas de camelo cobrirão as suas terras, camelos novos de Midian e de Efá. Também virão todos os de Sabá, transportando ouro e incenso e proclamando louvor de Yahvé. Aí como falha o povo escolhe não estar adorando a Deus, mas deixa a tarefa para Moisés, e ali a construção do tabernáculo, né? Ali o monte a gente vê que era coberto totalmente por nuvem, você entendeu? E ali Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites. Depois tem outras, quer passar as outras imagens do tabernáculo? Aí depois nós vamos ter o templo
Tem um tabernáculo por dentro para vocês verem como é que era. Ali já é o sumo sacerdote, a mesa com os pães, né? Com os 12 pães ali representando cada tribo. O candelabro, né? A luz que ilumina, né? Vai no tabernáculo no templo de Salomão. E aí vem Davi. E Deus fala para Davi construir um templo, mas quem constrói o templo a gente sabe que é Salomão, que constrói esse templo suntuoso, glamouroso, né? Um templo perfeito, né? Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer um templo glamouroso, suntuoso. É claro que nós temos que fazer as coisas para Deus perfeitamente. E tudo com excelência. E tudo com o melhor. Mas o que Deus estava buscando mesmo ali, buscando mesmo, era o coração do homem. Ali uma casa que Deus... E tem a terceira casa, a quarta casa, que é a tenda de Davi. E é isso que Deus quer falar conosco, sobre a tenda de Davi. O que era a tenda de Davi? Davi, a gente conhece a história de Davi. Aí a gente sabe que a arca de Deus, que representava a presença de Deus, ela foi tomada pelos filisteus numa guerra. Quando, né, Saul estava perdendo a guerra, Saul manda buscar a arca e colocar ali achando que a arca fosse ser um amuleto para eles. Um amuleto para eles ganhar a guerra. Mas ali eles perdem e a arca fica com os filisteus. E os filisteus não sabem nem o que fazer com ela. E a arca fica meio que esquecida. A presença de Deus fica meio que esquecida. E quando Davi assume o seu reinado, a primeira coisa que Davi faz é mandar buscar a arca do Senhor. É buscar, né, a presença do Senhor. O que Davi gostava? Da presença de Deus. O que Davi desejava? A presença de Deus. E ali ele busca a arca. Ele busca a arca e ele introduz no culto a Deus o louvor e a adoração. Porque antes tinha só o sacrifício. E agora ele louva a Deus, porque Davi amava adorar a Deus. Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus, a gente sabe. E o que ele mais queria era estar na presença dele. Ele tinha um desejo ardente. E Davi manda buscar a arca. E a gente sabe que ele dança, né, junto com a arca. Ele dança ali na presença de Deus. Ele se alegra na presença de Deus. Entendeu? E é dessa arca que Deus tem saudade. É dessa arca, é dessa tenda, é dessa casa que Deus tem saudade, né? Deixa eu ler para vocês aqui. Quando o povo é levado para o exílio da Babilônia, quando a nação de Judá é levada em cativeiro para a Babilônia, o rei Nabucodonosor invadiu e conquistou Jerusalém. E ordenou que o templo fosse destruído, que era o templo de Salomão. Temos então o fim da segunda casa. Somente no período pós-exílio da Babilônia, sob a liderança de Esdras, é que uma nova casa foi construída para Deus. Podemos dizer que essas foram as 3 casas construídas para Deus. Mas o que eu quero mesmo falar é sobre a casa diferente, que é um aspecto transitório, que é a tenda de Davi. Nos dias de Davi, o seu tabernáculo foi levantado. E disso que Deus está falando em Atos 15, 16. Coloca lá Atos 15, 16. Eu vou colocar os versículos, gente, para você ver como que Deus pega do velho, vai para o novo, do novo vai para o velho, e tudo ali se vai juntando um quebra-cabeça e vai formando um quebra-cabeça perfeitamente. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reedificarei as suas ruínas e a tornarei levantá-la. É dessa casa que Deus tinha saudade. O que era o tabernáculo caído de Davi, diferente do tabernáculo de Moisés, que era uma obra de arte, né? Feito de acordo com a vontade de Deus, com todas as suas medidas,
feito sobre a capacitação sobrenatural de Deus. Por que capacitação sobrenatural de Deus? Quando Deus pede para Moisés construir o tabernáculo, eram peças bem detalhadas e que nenhum homem sabia ainda fazer essas peças. Então Deus fala para Moisés que ele vai capacitar os homens para poder fazer essas peças, para colocar lá no seu tabernáculo. Então por isso que ele fala que é uma capacitação sobrenatural, porque foi Deus que capacitou. E é como se hoje, nós, por nós mesmos, nós não somos capazes de nada, né? Eu não sou pregadora, eu não sou teóloga, como a Denise falou uma vez, né, ela não prega, eu não prego também. Eu não tenho assim, eu não sou professora para chegar aqui na frente e falar, dar uma aula. A Dani é. Eu sou formada em administração e ciências contábeis. Eu sou mais da área exata. A área de estar aqui na frente falando, não sei, mas é Deus que capacita. Quando você se coloca, se dispõe, é Ele que capacita. Então não se ache incapaz de que você não é capaz de fazer. Porque não é na sua força, é na força de Deus. Né? É Ele que capacita cada um de nós. Nós somos capazes de falar da palavra do Senhor. Nós somos capazes de ir lá e falar do amor de Deus. Né? É uma capacitação, você fala assim, nossa, como é que eu pude fazer? Sobrenatural. Eu tive uma experiência essa semana, né? Eu conheço uma pessoa faz muitos anos, alguns anos até, e ela me convidou para ir orar com ela, no aniversário dela. Eu falei, nossa, ela está me convidando para orar? Né? Se ela está me convidando, porque ela está vendo Cristo em mim. Primeira coisa, né? É que a pessoa está vendo Cristo em você. Eu falei, não, mas amém, eu vou. E o que eu vou falar? É Deus que traz a revelação. É Deus que capacita. Quando o pastor está aqui falando, quando tem alguém aqui na frente falando, o que sai desse altar não é na capacidade nossa, é na capacidade de Deus, é o sobrenatural dele operando, né? Não é nós que somos capazes, nós não somos nada. Nós somos feitos do pó e do pó nós voltaremos. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. Perante Deus, não há o maior ou o melhor. É todo mundo igual. Indiferente do teu conhecimento, indiferente do que você sabe, diferente da tua profissão, daquilo que você é, daquilo que você tem, dos bens que você tem. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós somos capacitados para falar da palavra de Deus, para testemunhar, para ser testemunha viva, para ser com as suas atitudes, com os seus atos. Todos nós somos iguais. Amém? E é disso que Deus estava falando ali. E ali eu falei, não, eu vou sim. Falei, minha amiga, eu vou sim. E Deus me deu um versículo lá, e eu só grifei o versículo e fui orar com ela. E eu cheguei lá, eu nem sabia o que eu ia falar. Né? Mas eu li o versículo, e a hora que eu estava lendo o versículo, o Espírito Santo foi ministrando. Foi ministrando, e eu fui falando. E ali ela chorou, você entendeu? Ela se derramou na presença de Deus, e ela ficou maravilhada com a palavra, e foi muito edificante para mim. Foi edificante para mim, acho que mais que para ela mesmo. Porque eu vi que não é eu, é Deus que capacita. Amém? Amém? E ali o tabernáculo de Davi era só uma tenda. Ela não tinha nada de especial, não tinha nenhuma estrutura. O tabernáculo de Davi abriga única e exclusivamente a arca no centro. O centro. O que Deus quer ser? O centro das nossas vidas. Mas não é em uma área. Deus não quer ser o centro. Meu Deus, eu quero só que o Senhor seja o centro na minha área financeira. Deixa o resto que eu domino. Não. Deus quer o seu centro de tudo. Ali, ele era o centro. Deus era o centro na tenda de Davi. Entendeu? Deus quer o seu centro de tudo. E como isso aconteceu? A nação de Israel está em guerra contra os filisteus, como eu havia falado. E alguém teve a ideia de trazer a arca para o campo de batalha, como se fosse uma espécie de amuleto que pudesse livrá-los da derrota novamente, porque eles já haviam sido derrotados na primeira batalha. A palavra de Deus nos mostra que a arca de Deus foi perdida, foi tomada pelos filisteus, e que era o maior símbolo da presença de Deus que Israel tinha.
foi embora junto com os filisteus e ninguém se importou com isso. Não fizeram nada para recuperar a arca. E quando a arca volta nos dias de Davi, quando ele assume o seu reinado como rei de toda a nação, ele, em um dos seus primeiros atos, ele busca a arca da aliança de volta, com festa e celebração, com dança, e ele leva essa arca para Sião, chamada Cidade de Davi. Ali Davi arma uma tenda e coloca a arca no centro da tenda, diferente do tabernáculo de Moisés. Agora tem somente uma tenda com uma arca. Davi introduz um elemento novo na adoração, que antes era baseada no sacrifício de animais. Davi agora introduz a música e ele coloca os levitas para que fiquem em turno de 24 horas por dia, por 7 dias por semana, em volta da arca, simplesmente adorando e declarando que o Senhor é bom e que sua misericórdia dura para sempre. Gente, eu parei para pensar e fiquei ali imaginando como é que seria você ficar aqui dentro, como se aqui fosse a tenda, a arca no centro, e ficar aqui pessoas 24 horas em adoração. 7 dias. 7 dias você está aqui, 24 horas adorando ao Senhor. Você ia dormir? Ia, mas você ia continuar adorando em espírito. Tenho certeza. Gente, eu tenho certeza que a glória do Senhor ia descer sobre este lugar. Eu tenho certeza que você iria sair daqui totalmente transformado, pensando totalmente diferente do que é servir a Deus, do que é estar na presença de Deus, do que é realmente buscar a presença de Deus, porque você ia estar tão cheio do Espírito Santo, tão cheio da presença, que você acha que não ia nunca mais querer sair desse lugar. Eu seria assim, eu seria essa, porque eu vejo quando a gente está na intercessão, e nós temos o nosso grupo de oração, e a gente vai buscar a Deus ali, a Kátia fala assim, é 1 hora só. A gente fica 2. E a gente não vê a hora passar, porque quanto mais a gente está ali buscando entre nós, mais Deus está falando, e mais cheio da presença dEle você está sendo, mais cheio você está ficando. Então imagina você ficar 24 horas, 7 dias, se em 2 horas Deus já apronta um reboliço santo ali, e Deus fala conosco, e Deus leva uma a orar pela outra, e Deus fala do culto, e Deus revela o que vai ser falado no culto, e a gente ora, a gente intercede, e é tremendo, gente, é tremendo quando você está na presença dEle. Aí eu li uma frase que fala assim, o nosso louvor desfazem a nuvem espessa. O nosso louvor rompe as barreiras celestiais e abre as portas para Deus descer. Quando o Fernando está aqui louvando a Deus, eu sinto tanta presença de Deus aqui em cima, Fernando. Eu sinto tanto assim, aqui no altar de vocês, louvando a Deus, a presença de Deus vindo para cá, para encher a igreja. Eu fico impactada com a presença de Deus. Eu fico assim, querendo mais e mais, e eu vejo assim a glória de Deus aqui neste lugar. Porque eu sei que o Fernando é um homem de Deus, um homem que busca a presença de Deus, e nesse altar sai a presença de Deus. A nossa igreja tem a presença de Deus. A nossa igreja é uma igreja que eu falo que é uma igreja avivada, é uma igreja que deseja, que almeja a presença de Deus. Eu estava falando, não sei para quem, mas eu frequento aqui há 22 anos. 22 anos que eu estou na mesma igreja, que eu conheço todo mundo, porque eu estou aqui há 22 anos. E eu vejo o crescimento das pessoas, como o Júlio uma vez pregou, mas também eu vejo a paralisia de alguns. Entendeu? Mas eu vejo o crescimento nos momentos delas lá, que todo mundo está tendo a oportunidade de trazer uma palavra para Deus, que as mulheres estão tendo a oportunidade. Eu nunca vi tanta mulher falando da palavra de Deus na nossa igreja, como eu estou vendo agora. E esses dias eu chorei, porque a hora que eu ouvi a palavra da Maiara pregando,
a Kátia, sabe? A Hermíria, a Clélia, tantas mulheres aqui querendo pregar a palavra e com tanto conhecimento, gente, com tanta autoridade. Eu fiquei, meu Deus, o que o Senhor está fazendo no nosso meio? O que o Senhor está fazendo no nosso meio é algo grandioso. É algo que está nos levando para um patamar, para estar, sim, no Santíssimo do Santíssimo, na presença dEle, totalmente. Só que Deus não quer isso só para nós. Não quer isso só para alguns, como eu já falei. Deus quer para todos. Deus quer para todo mundo. Aí, vamos voltar aqui. No último templo que foi reconstruído por Herodes, nos tempos de Jesus, Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus está dizendo que será descartado. Porque Deus não quer habitar num templo feito por mãos de homens. Deus quer habitar num templo, que nós somos o templo. É no nosso coração que Ele quer habitar, entendeu? E quando, voltando lá, quando Cristo morreu e o véu do templo se rasgou de haste abaixo, abrindo um novo caminho. Vamos lá e ler em Mateus 27, acho que é 27, 45, a Kátia leu isso hoje, mas vamos ler de novo. Eu sei que alguns não estavam aqui ontem, e é tremendo essa parte. Então, em profundas trevas, caíram sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns do que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram ele chama por Elias. E sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu até Jesus e deu-lhe a beber. Entretanto, os outros o censuraram. Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Ali, depois a gente vê falar da tenda de Davi, da adoração, do coração de Davi, da vontade que Davi tinha de estar na presença de Deus, na vontade e o desejo que ele tinha, como ele amava a presença de Deus. Aqui nós temos Jesus pagando um alto preço por nós. Aqui fala Jesus morrendo na cruz. Como a Kátia falou hoje, eu fico imaginando a dor que Ele passou por você. A dor que Ele passou por você. A dor que Jesus sentiu carregando a cruz. Até esse lugar Ele não merecia. Ele não pecou, Ele não errou. Ele foi santo. Ele foi santo. Mas Ele pagou o preço por nós, porque Ele sabia que Deus queria morar em nosso coração. Imagina um filho vendo o pai, de Gênesis até ali, querendo habitar em algum lugar e não ter um lugar para morar. Imagina. E Ele sabia que Ele era o único caminho que Deus tinha para que o Deus viesse habitar no seu povo, habitar dentro de você. Era através dEle. E Ele tinha que pagar o preço para que você pudesse ser morada do Espírito Santo, para que você pudesse ser morada de Deus na sua vida. E Ele pagou um preço. Imagina o sofrimento dEle. Ali Ele estava como nós. Ele não estava como Deus, Ele estava como homem. Ele sentiu todas as dores. Ele ficou 12 horas, como a Kátia pregou ontem falando, 12 horas. Você já sentiu dor? A Kátia disse que tem dor no rim. Eu nunca tive, graças a Deus, espero que nunca tenha. Mas ela tem, e ela diz que é uma dor insuportável. Entendeu? Uma dor insuportável, mas ela toma um remédio e a dor passa. Ele não tomou nenhum remédio, como ela falou. Ele não quis tomar nenhum remédio para a dor passar, porque ele tinha que passar por essa dor, para que o seu pecado fosse perdoado hoje, para que você tivesse um livre acesso
ao coração do Pai, para que Deus pudesse habitar dentro de você. Ele sofreu ali. Ele sofreu. E quando ele entrega a vida dele, ele fala que tudo acabou. Esperou. No mesmo instante, esse véu do santuário é aquele mesmo véu que está ali separando o santo do santo. É esse mesmo véu. É como se Deus estivesse rasgando as vestes dele. É como se Deus queresse que você rasgasse o coração dele para você. Rasgasse o véu de alto a baixo. Para que você tenha livre acesso a um novo caminho. A um novo caminho. Aí Deus habita dentro de você. O homem, gente, é formado de quê? O homem é formado de corpo, alma e espírito. 3 lugares. Como no santuário. Como no tabernáculo. 3 lugares. Entendeu? E é onde que Deus quer habitar. É no nosso espírito. É no santíssimo lugar. É no santíssimo lugar que Deus quer habitar. Deus quer estar aqui com você. Entendeu? E Deus rasga as vestes dele. Para que você possa ter um livre acesso a Jesus. Para que você possa buscar ele no seu quarto secreto. Você não precisa estar aqui. Você não precisa estar aqui num culto, mas você pode ir lá no seu quarto buscar a Deus, buscar a presença dele. E como Deus fala, gente. Como Deus fala. E como Deus fala. Mas, quantas vezes nós não buscamos? Como a Kátia falou, e eu peguei a palavra dela, a gente pega carona em tudo que é falado nesse altar. Né? A gente pega carona. As tarefas do dia a dia nos impede de estar na presença de Deus. São coisas como fala assim, Satanás está colocando. É você que não tem foco, que não tem determinação, que não tem perseverança de buscar a presença de Deus. É você, a tua alma, entendeu? A tua alma é teu intelecto, é a tua vontade que te faz caminhar por outros caminhos e que não é para buscar a presença de Deus. No dia a dia, na nossa rotina, eu falo por mim mesma, não falo só por você, por mim, entendeu? No dia a dia, na nossa rotina de trabalho, de mãe, de esposa, de servir a casa de Deus, você não busca a presença de Deus como nós deveríamos estar buscando. Você não busca o Santíssimo do Santíssimo. Você se dispersa, você desfoca, você não tem força às vezes e você acaba deixando, amanhã eu vou. Amanhã eu vou orar. Amanhã eu vou levantar, amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou fazer meu devocional, amanhã. Amanhã. E nós vamos, procrastinando. Procrastinando. Só que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o que você está fazendo com a morada de Deus? O que você está fazendo com a morada de Deus? Que fez tudo isso, de Gênesis a Apocalipse, querendo habitar no homem. É isso que Deus quer, de Gênesis a Apocalipse, habitar no homem. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo diante da morada de Deus? O que nós estamos esperando, gente? Nós estamos esperando Deus descer aqui e falar? Deus já falou. Deus já usou esse altar aqui muitas vezes, várias vezes, e continua falando, porque a palavra não muda. A visão continua, como está o título. A visão continua. A visão de Deus o propósito de Deus é que o homem rasgue o seu coração para Deus verdadeiramente entrar e fazer morada. Esse é o propósito de Deus na vida nossa. Não tem outro. É isso que Deus quer de cada um de nós. O avivamento não vai começar lá fora. O avivamento vai começar aqui. Quando todos estiverem cheios de Deus, o vizinho, o bairro inteiro vai sentir a presença de Deus e vai querer estar aqui dentro, louvando o nome do Senhor, se arrependendo dos seus pecados, se entregando a Deus. É através de nós. Não vai ser através de outra pessoa que está lá fora, que não conhece Jesus, que não conhece o preço pago por Jesus na cruz do Calvário. Vai ser através de nós. É nós que temos que fazer a diferença. É nós que no dia a dia temos que falar, não, peraí, eu tenho que ter tempo para Deus. Eu tenho que ter tempo para Deus. Eu tenho que ter tempo para ter um devocional com Deus. Eu tenho que ter tempo de oração.
Eu tenho muitas tarefas? Tem, gente, mas Deus fala, cuida das minhas coisas. Buscar em primeiro lugar o meu reino. Buscar em primeiro lugar o meu reino. E a justiça dele é feita. As coisas são acrescentadas na nossa vida. A gente já viveu isso, a gente sabe que realmente é assim que funciona. Quando você busca, Deus faz a obra na tua vida. Deus completa na tua casa. Deus completa na tua vida financeira. Deus é Deus de provisão. Ele nunca nos deixou sem provisão. Como aquele povo lá no deserto, eles tinham provisão todo dia. Eles tinham maná todo dia. Eles não trabalhavam. Como as flores do campo. Né? São lindas. Aliás, Deus vestia as flores do campo, sem elas ter que fazer nada. Os passarinhos se alimentam, sem ter que fazer nada. E por que vai faltar provisão para nós, se deixarmos de trabalhar, às vezes, 1 hora, e ficar na presença de Deus? Não vai faltar. Não vai faltar. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E assim como Deus, eu fico imaginando aquele povo saindo do deserto, saindo do Egito, indo em direção ao deserto. Ali Deus fala que foi com a sua mão forte, que guiou aquele povo. Aquele povo, gente, ele não andou na terra. Ele não andou na areia. Foi a mão do Senhor que carregou eles. A mão do Senhor que carregou aquele povo, gente, que tremendo. A mão do Senhor que passou aquele povo pelo mar vermelho. Não foi com os pés dele, foi através da mão forte do Senhor. Foi através da mão dele. E por que ele não seria o mesmo conosco hoje? Se ele não muda. Ele é, ele foi, é e sempre será o mesmo. O mesmo Deus. O mesmo. E esse Deus quer habitar em você. E o que você está fazendo para morar dentro dele? Para que ele venha morar dentro de você. E o que você está fazendo? O que você está fazendo com a sua vida, com o seu testemunho lá fora? Né? Ontem eu estava numa festa da família do Bruno. E estava ali a família da mãe deles, os Esteves, se reuniram. Eles se reúnem todos os anos quase. Mas fazia 2 anos da pandemia que eles não se reuniam. E eles se reuniram ontem. Estavam ali várias famílias. Né? Várias famílias dos nomes Esteves. E cada família tinha uma cor. A nossa era vermelha, o outro era verde, o outro era rosa, azul, amarelo, laranja, né? E aí chegou a tia dele e falou assim, Sander, você está vendo que ninguém se mistura? Eu olhei e vi os verdes estavam ali, os amarelos ali, consegui identificar pela cor da roupa, né? Nós vermelho aqui, cada um ali junto com a sua família. Deus falou assim, sabe por que não se mistura? Porque eles não têm intimidade um com o outro. Porque eles não têm intimidade com o outro. Então, onde que eles ficam? Onde tem intimidade. Na nossa família que estava todos juntos ali, a gente habita todos os dias junto. A gente habita todos os dias junto. Então, nós temos intimidade, nós temos assunto, né? Nós compartilhamos os mesmos problemas, as mesmas alegrias, as mesmas tristezas. Então, nós temos intimidade de estar junto ali, de estar conversando. Né? Então, a gente não saía dali para ir na casa do outro, porque a gente não tinha intimidade com ele. Entendeu? E isso que Deus quer. Deus quer habitar conosco através da nossa intimidade com ele. Mas a intimidade, ela vem diariamente, todos os dias. Habitar todos os dias, como família, habita todos os dias na mesma casa. Amém? E essa, gente, é um pouco do que eu poderia falar para vocês. Eu sei que eu escrevo muito, mas depois eu não leio nada do que eu escrevo. Mas eu deixo Deus dar a direção e Deus vai falando aquilo que Ele quer falar e não aquilo que eu quero falar. E o assunto é bem mais profundo, o assunto é bem mais detalhado. Eu não falei nem das peças do tabernáculo, que tem o seu significado, tudo tem o seu significado, porque Deus é um Deus perfeito, é um Deus maravilhoso. E eu não falei nada disso, mas tem muita coisa para ser falada ainda.
E a gente vai, com o tempo, detalhando mais para vocês sobre isso, porque é muito gostoso, é muito gratificante para nós estudar a palavra do Senhor. Aí você vê a grandeza de Deus mesmo por você. O preço pago, o amor que Ele tem por você é muito grande. Não deixa ninguém falar isso, que você não é amado porque você é muito amado. Que você não é capaz porque você é capaz. Que você não é querido porque você é querido, sim. E Deus quer o teu coração para Ele. Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé. Ou posso pedir para colocar um louvor? E nesse momento nós temos ainda uns minutos. E já que estamos na casa do Pai, vamos buscar a presença de Deus. Vamos nos colocar em oração. É através da oração que a gente chega no Santíssimo do Santíssimo. A oração que tem todo o comando. Coloca um louvor para a gente buscar. Vocês ficam livres à vontade para adorar o Senhor nesse louvor, para orar, para nessa manhã tão abençoada que você está aqui, num país tão abençoado que nós estamos, para que você possa realmente colocar o teu coração diante da presença de Deus e buscar a face do Senhor. Amém?
Amém, né? Glória a Deus. Como é bom, gente. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom poder louvar o nome dEle. Como é bom poder agradecer. Como é bom não ter que pedir nada, porque Ele conhece os desejos do nosso coração. Como é bom poder só agradecer por tudo. Agradecer por tudo que Ele tem feito por nós e por tudo que Ele ainda irá fazer nas nossas vidas. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. E tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Passa a palavra para o Salvador. Gente, ele pediu para encerrar. Então, leve a presença de Deus. Onde quer que vocês estejam, esteja na presença de Deus. Tenha um domingo abençoado. Em espírito, continua na presença de Deus. Em espírito, continua preparando o teu coração para o culto da noite, para que Deus venha falar mais ainda ao teu coração. Que todos tenham um dia abençoado na presença dEle. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe você em tudo que você estiver, onde você estiver. Amém? Um bom dia para todos.